Vamos a mais um Conexão CrossFox, uma edição muito especial. Estamos recebendo uma personalidade mundial. Seguramente um homem conhecido em todo mundo por um trabalho maravilhoso. Luiz Paulo Lupa, o vendedor Pitbull. E esse vendedor Pitbull é que fez com que o trabalho do Lupa ultrapassasse fronteiras e passasse por várias partes do mundo. Lupa, uma honra te receber aqui. Tudo tranquilo? Graças a Deus, Flávio. É um prazer todo meu. A gente, quando tem a oportunidade de fazer um bate-papo inteligente, produtivo e que gera ressonância para as pessoas, é sempre uma oportunidade também de aprendizado, né? Então, muito prazer estar aqui. Fazia tempo que a gente estava para se encontrar, né? Então, vamos para cima. Lupa, ninguém nasce com a profissão definida. Quando você é criança, né, você tem um monte de sonhos e tal. Você imaginava que você seria um bom vendedor quando? Olha, esse é um bom tema, né? Porque é muito comum, né? No mundo dos negócios, o cara diz, pô, esse cara nasceu para ser vendedor. Isso não existe, porque ninguém nasce astronauta, então ninguém vai nascer vendedor, né? É que as pessoas fazem uma confusão muito grande, porque o vendedor é um cara que tem um alto poder de comunicação. O bom vendedor é um cara que tem capacidade de persuadir, de se comunicar e, fundamentalmente, de fazer perguntas inteligentes. Porque a pergunta inteligente é a que dá a dinâmica na negociação, né? Eu, na realidade, eu tinha certeza absoluta que eu ia ser um cara diferente. Ser diferente não quer dizer que você é bom, bem-sucedido, ruim, mal, bonito, não. Diferente. Fora da fila. Fora da fila. A minha família é uma família jurista, né? Toda. Delegado, procurador, desembargador, advogado, delegado. E eu acabei fazendo direito. Eu não sabia o que eu ia fazer. Né? E eu sempre fui um cara que tive muita facilidade de concatenar as ideias, de me expressar bem, desde moleque, né? E muito audacioso, com muita iniciativa, com muita coragem e sem ter noção nenhuma de risco, como todo bom jovem, né? E meu pai, na época, falou, pô, esse cara vai dar um tremendo advogado, porque ele tem uma capacidade de argumentação muito grande. Eu fiz a faculdade, adorei fazer a faculdade. Trabalhei com meu pai desde o primeiro dia de faculdade, né? Que foi um bom exercício, que eu só levava bronca. E quando eu concluí a faculdade, eu já achava que aquele ritmo, aquela dinâmica não era para mim. Tem que chamar alguém de excelência, esperar 3 anos um processo resolver, 10 anos outro. Aí eu acabei fazendo um curso em extensão de direito em contratos, me especializei em contratos, mas também não me vi nisso. Aí eu falei, quer saber, eu vou mudar. Arrumei um emprego de vendedor, para desespero total do meu pai, né? Por que de vendedor? Porque eu achei que eu tinha muito prazer em me relacionar com as pessoas. Então eu fui trabalhar numa loja, vendia perfume, no shopping Rio Sul, com 16 anos, né? Foi o meu primeiro emprego e eu tinha esse recall na cabeça. Eu disse, quando eu trabalhei lá na loja, foi legal. Então eu acho que eu vou me dar bem como vendedor. Aí eu larguei o escritório do meu pai, arrumei um emprego numa empresa chamada IBF, Indústria Brasileira de Filmes. Eu era vendedor viajante. Saía, viajava 45 dias, voltava, ficava uma semana em casa, mais 45 dias, coisa de doido, né? Mas era muito comum naquela época ter essa personalidade dentro da empresa, o vendedor viajante, né? Eu morava no Rio, eu pegava um corujão da VASP. Lembra aquele da madrugada? Opa, peguei várias. E então, ia para Rio Branco. Nossa. Ia pingando, até chegar em Rio Branco, aí eu vinha fazendo todo o Norte e Nordeste. Sempre com um supervisor de vendas do lado e tal. E gráfica, máquina Singer e Coca-Cola tem em qualquer lugar do Brasil. Naquela época. E eu aprendi muito, né? Batendo na porta de cliente, ouvindo muito não, entendendo que vender não é um evento. Ninguém acorda de manhã e fala, eu vou vender. Não é assim. A venda é um processo. A venda, ela tem uma estrutura técnica. Ela tem passos e momentos claros para que ela aconteça. Então, eu brinco muito, né? Até no meu primeiro livro, que é O Vendedor Pitbull, que é a maior referência, né? Porque são mais de 2 milhões de cópias vendidas em 30 países. Então, é o livro de venda mais vendido do Brasil, até hoje, né? Por isso que a gente acabou de relançar, mais atual. Mas no livro eu falo muito sobre isso, sobre as minhas experiências, né? O vendedor, ele cria um caminho, e o caminho se faz ao caminhar. Então o vendedor é aquele cara que está sempre de frente com um desafio todo dia.
E isso mexia demais comigo. Mas demais. Não saber o que ia acontecer na hora que eu entrasse na empresa do cara. Não saber o que poderia acontecer na hora que eu oferecesse alguma coisa, no que eu ganhasse o primeiro não, a minha capacidade de rebater o não dele, e depois a minha capacidade de não deixar ele falar não. Isso era uma coisa que mexia demais comigo aos meus 20 e poucos anos. E aí eu disse, cara, eu nasci para isso. Só que em 1980 alguma coisa, quando você não dava para nada na vida, você ia ser vendedor, né? Hoje não, hoje é uma profissão nobre. Hoje não há nada mais importante numa organização do que uma força de vendas. Perfeito. Não tem. Nem um financeiro, nem um marqueteiro, não tem. É o cara que põe dinheiro dentro de casa. Se você não tem uma força motriz que gera receita, o resto todo é estampa. Você não precisa ter estoque, não precisa ter financeiro, não precisa ter caminhão, não precisa ter nada. Se você não tem pedido dentro de casa, você não gira. Então, o mundo foi surfando em algumas ondas, né? Em 1980, se valorizava muito o cara financeiro. Os CEOs das companhias eram caras financeiros. Em 90, com o advento do Kotler, do Philip Kotler, o marketing virou o cara que entendia de marketing, os 4P, produto, preço, praça. E depois os caras foram percebendo que não adianta nada disso se você não tiver um comercial violento. E o comercial, o cara de vendas, é um cara diferente. O cara de vendas, ele não é igual aos outros. Porque se ele for igual aos outros, ele não serve. O cara de vendas é o cara que te arruma problema. É o cara que reclama. É o cara que vai lá na logística e fala que a entrega está atrasada. Tudo dele é urgente. É que ele está pensando no cliente. É o cara que mais pensa no cliente na empresa, é o vendedor. Porque ele é o cara que tem os louros com o cliente e ele é o cara que sofre com o cliente. Porque ele é a linha de frente da empresa. E essa emoção, essa adrenalina de você todo mês zerar e começar do zero no outro, é um negócio que não é para qualquer um. Mas era para mim. Então eu desde garoto, sabe, gostava dessa ação, desse negócio de ter meta, de ganhar prêmio, de ser reconhecido, estar nos holofotes, as pessoas baterem palma, convenção de vendas, você ser citado. E aí você vai construindo a sua carreira, né? Eu saí de vendedor, fui para supervisor de vendas, fui para gerente regional de vendas, fui para Fortaleza, depois fui gerente regional em Porto Alegre, depois vim para São Paulo. Aí depois virei gerente nacional de vendas, fui diretor, vice-presidente, presidente, porque você vai associando o conhecimento, né? Hoje o vendedor é um cara que tem que ler muito, um cara que tem que praticar muito, tem que estudar muito, né? Entender de técnica de negociação, técnica de fechamento, como o cara conduz uma negociação. E aí, a essa adrenalina, esse fato do cara começar no mês 1, falar, bati a meta do mês, quando chega no outro mês, não vale mais nada. É exatamente igual a futebol, Flávio. O cara foi campeão da Libertadores. Ótimo. Comemorou um dia, comemorou o outro, acabou. Acabou, ele já tem novos desafios. Se ele perder no jogo de festa, já vão cobrar, lógico. E aí começa um campeonato. Se ele não ganhar, aquilo é passado. Então, as coisas se renovam muito. O mundo de vendas é um mundo muito dinâmico. Tudo é importante. Você vai sentar com um cliente. Se você não souber que ontem foi a posse do Trump, você não tem assunto. Se você não souber o que o Trump falou, e o cara sabe, você passa a ser um vendedorzinho para esse cara. E não mais um consultor, aquele cara que leva soluções, leva lucro para a empresa dele, leva oportunidades, sabe mitigar riscos, sabe evitar problemas. Então o cara tem que entender, ele tem que estar bem informado, ele tem que entender de economia, ele tem que entender de política, ele tem que saber o que ele pode falar com o cliente e o que ele não pode. Vai falar de religião com o cara, vai falar de futebol, né? Pô, eu sou Flamengo, o cara é Corinthians, Flamengo e Corinthians, esquece. Não tem futebol. Não tem futebol, é atrito, é conflito. Então, você saber induzir, criar relacionamento, o cara lembrar de você. Por que o cara vai comprar da CrossFox? Ah, ele vai comprar da CrossFox porque a CrossFox tem os melhores produtos. Isso cai amanhã. Chega um chinês aí amanhã com um bom produto e vira igual.
Ele vai comprar da CrossFox porque o cara que representa a CrossFox, o vendedor da CrossFox, é um cara que criou um relacionamento com o cliente confia nele e sabe que pode contar com ele. Muda tudo. Por isso que quando as empresas estrangeiras vêm para o Brasil, e muitas querem vir, elas vêm comprando empresas nacionais. Para quê? Para ter isso. Para ter esse DNA de relacionamento, para ter esse DNA de complexidade com os clientes, de história com os clientes, né? Então, o vendedor é isso. O vendedor é um ser que passa de manhã, de tarde, de noite. É que nem São Paulo, faz 4 climas, né, num dia. O vendedor é isso. Ele de manhã é humilhado, de tarde ele tira um grande pedido, no meio da tarde ele bateu a meta do dia, na outra o cara liga para ele dizendo que ele não pode entregar, ele tem que ligar para o cliente para dar uma desculpa. Então, é uma profissão para quem realmente gosta de desafio e que tem que estar muito preparado, porque os desafios são inúmeros. Quando você fala do não, o primeiro não, esse talvez seja o momento em que você segue ou você para. Você abaixa a cabeça ou você levanta e fala, opa, hoje é não, amanhã é assim. Como é que o cara consegue dominar esse tipo de situação? Como foi o seu primeiro não e como você reagiu? Então, o meu primeiro não, certamente deve ter me abalado. Não vou lembrar, né? Mas assim, certamente foram vários nãos que me abalaram. Claro. Até você descobrir que o não é culpa sua. Sempre. Ah, é? Quem provoca o não é o vendedor, não é o comprador. Sempre. Se eu for vender uma garrafa de água num ambiente de restaurante, onde ele é totalmente previsível, a garrafinha de água vai custar R$3. Se eu for vender essa mesma garrafa num motel, você pode cobrar 15. Porque a moça vai falar, querido, posso pegar uma aguinha? O cara vai dizer, claro, mas é claro, pode. Ele quer saber quanto custa a garrafa de água. E se essa mesma garrafa de água for no deserto, ela vale 150. Então, você só recebe um não quando você não consegue construir o sim. Quando você não consegue mostrar para o seu cliente o valor do que você vai vender para ele sempre vai dizer não. Sempre. Em todas as possibilidades. O cara entra numa loja de carro. Ô, amigo, tudo bem? Tudo. Aí o vendedor, como é que você tá? Beleza, beleza? Cara, então, vim ver um carro. Pô, tô com um carro para você, que maravilhoso. Pacífica. 8 lugares. O cara fala, eu moro sozinho, irmão. Meu pai morreu, minha mãe morreu. Não tenho mulher, não tenho filho. Vou fazer o quê com um carro de 8 lugares? Esse cara pediu para levar um não. Por quê? O não só vem quando você deixa o comprador dominar a negociação ou quando você não faz perguntas inteligentes. Né? Então, por exemplo, as pessoas falam muito de preço. Ah, perdi uma venda por causa de preço. Não, não foi por causa do preço. Foi porque você não conseguiu mostrar para aquele comprador o quanto vale o que você está vendendo. Por exemplo, e assim, eu dei aula há muitos anos e eu aprendi uma coisa extraordinária. Quando você dá o exemplo, a pessoa entende. Eu dei aula em pós-graduação, né? Então, muitos empresários e tal, quando você dá o exemplo, ele aplica. Então, imagine você que você quer vender vou falar de uma coisa bem complicada, né? Um guindaste. O cara não sai de casa e fala, vou vender um guindaste hoje de manhã e vende. Não é assim. O cara vai ter que falar com o comprador, o cara vai ter que falar com o gerente da planta, ele vai ter que falar com o dono da indústria. É uma venda consultiva, você constrói o sim. Quando você vai fazer uma venda de alto impacto consultiva, que, por exemplo, é o caso da CrossFox, né? Não é uma venda de alto impacto. Venda de alto impacto é Coca-Cola, pizza, cerveja. A venda de alto impacto consultiva é quando você consegue explicar aquilo que o cliente quer melhor do que ele, orientar ele e depois tirar o pedido. Plano de saúde, por exemplo. Você tem que orientar a família qual é o melhor plano e depois você vai e tira o pedido. Quando você não consegue criar essa base de argumentação através de perguntas inteligentes para o cliente, ele sempre vai te dizer não. Você hoje tem uma febre no mundo, no Brasil, por exemplo, na nossa época, que nós somos da mesma idade, falar inglês era um diferencial competitivo extraordinário. Sim. Hoje, se você não fala inglês, você não é ninguém. O
cara nem te recebe para uma entrevista. Porque um menino hoje de 13, 14 anos fala inglês. Né? Então você tem vários cursos de inglês. Tem uns que são muito bem sucedidos, outros que não são. Por quê? Porque o professor de inglês aqui é bom, é ruim? Não. É porque esse sabe vender, esse não sabe. Por que tem um consultório de um dentista que não tem horário e o outro está lá vazio? Porque não adianta estudar para ser dentista. Você tem que saber vender. Eu tenho um livro que eu fiz, chama-se O Profissional Pitbull. Ele é feito para quem? Para todo mundo que precisa vender, mas não é vendedor. Por que adianta você estudar 6 anos de medicina se você não sabe criar fluxo no teu consultório? Você vai fazer o quê com esse diploma? Nada, não tem paciente. O arquiteto, o engenheiro. Então, as perguntas inteligentes elevam você a outro nível. Né? Para você é importante falar inglês? Claro. Claro. Para você é importante o tempo de aprendizado? Ou seja, tanto faz para você se você vai aprender em 10 anos ou em 1 ano? Tempo. Quanto menor, melhor. Quanto né? menor, melhor. Então, eu tenho um curso específico para pessoas com a sua necessidade, que em 1 ano você vai estar falando inglês fluente. Isso vai te trazer esse benefício. É uma coisa que as pessoas não fazem. Qual é a vantagem de você comprar comigo? É essa. Não é preço. Não é isso. Então, assim, o bom profissional de vendas é aquele cara que consegue mostrar para o cliente a quantidade de benefícios que ele vai ter de se relacionar com ele. A compra é uma mera consequência. Toda vez que você precisa pegar a máquina de calcular, é que você foi incompetente na sua arte de vender. O preço não é fator decisivo. Nunca. Só é para quem não sabe vender. Lógico e evidente que você não pode pegar 2 copos iguaizinhos, com a mesma entrega, com a mesma qualidade, com o mesmo tudo, e dizer assim, ó, um custa 10 e outro custa 20. Aí não. Mas tem um que vai custar 10 e tem um que vai custar 12. E o cara vai pagar 12 por quê? Pelo mesmo fato que você paga mais caro uma esfirra no Almanara do que no Habib's. Porque a experiência que você está procurando é diferente. Se você quer comer rápido, 4 horas da manhã, você para no Habib's, vem aquela esfirra pelando. É a melhor refeição da sua vida, às 4 horas da manhã. Agora, se você quer sair com a sua esposa, fazer um programa diferente, sentar num lugar com ar-condicionado, bonito, até você vai na Almanara. Uma custa R$1,70, a outra custa R$12. Mas é tudo esfirra. A experiência que você proporciona para o cliente determina o sim ou não. O preço, basta você estar coerente. Todo mundo vende Corolla a 150 mil. Você não vai conseguir vender a 200. A não ser que o seu Corolla, o volante seja de ouro. Ele ande 2 vezes mais do que o outro. Ele tem alguma característica que o outro não tem. Mas quando você tem produtos similares, o bom vendedor é o cara que consegue vender mais caro. Por quê? Porque a minha logística é melhor, porque o meu atendimento é melhor, porque eu cuido de você, porque eu te trago mais oportunidades que o concorrente. Então, assim, é uma evolução do profissional ele entender que ele escolhe a estrada que ele quer andar, asfaltada ou emburacada. Se ele sai de casa, acorda e fala, hoje eu vou vender. Por exemplo, na nossa companhia de turismo que nós tínhamos, que eu vendi para o grupo todo para a CVC, nós tínhamos 1.200 funcionários, 450 vendedores. Então, nós tínhamos um prédio de 12 andares, eu ficava no 10º andar. Não dá para conhecer todo mundo, né? Não tem como você conhecer 1.200 pessoas. E eu viajava muito. Mas toda vez que eu entrava no elevador, eu olhava no crachá das pessoas e chamava pelo nome, dava um bom dia e tal. Quando o cara era de vendas, é mais forte do que eu, Flávio. Tudo bem, irmão? Flávio Prado. Tudo bem, Flávio? Você cuida de quem aqui? Eu cuido da região norte de São Paulo. Legal, são 8h40. Você está fazendo o que aqui na empresa? Não, eu passei aqui, não é horário. Seu horário está no cliente. Seu horário está no cliente. Você não pode chegar para jogar futebol depois do jogo. O jogo tem 90 minutos. Você chega depois do jogo, você não joga. Mesmo que você seja bom, né? Mesmo que você seja muito bom, você não vai jogar. Acabou o jogo. Aí tem resenha, tem um monte de coisa. Mas jogo são 90 minutos. Teu cliente está aqui com você de 8 às 6 da tarde. Você tem que estar nele. Depois você vem aqui na empresa. Ok. Mas conta aí. Como é que vai ser seu dia hoje? No elevador, Flávio. Isso ecoava na empresa inteira, porque os caras contam, né? Como assim, seu Lupa? Eu disse, não, você vai visitar quantos clientes hoje? Acho que uns 4. Acho. Faz o seguinte, o dia que você tiver certeza, você fala comigo. Se você não planejou teu dia, seu dia vai ser um inferno. Como acho, numa cidade de São Paulo?
Você acabou de falar para mim, estava aqui do lado, levei 50 minutos para chegar. Você imagina um cara que tem um cliente nos Jardins, um em Santana, né? Falei, se você não planejar, você está morto. Segundo, já que você não sabe quantos clientes você vai visitar, imagine que você vai visitar 4. Me diz o que você vai fazer no primeiro cliente. Ah, seu Lupa, eu vou vender, estou precisando vender. Não, você não falou nada com nada, filho. Eu também. Estou a fim de comprar um foguete. Eu não sei como, nem quanto custa, mas eu adoraria ter um foguete. Você vai fazer o quê no cliente? Ninguém mais tem tempo hoje para bater papo, tomar café. Você tem que ir para o cliente com algum objetivo. Eu vou lá para levar uma promoção. Eu vou lá para oferecer um produto novo. Eu vou lá para resolver um problema pendente do cliente. Eu vou lá para falar do estoque dele como está e girar o estoque dele e mudar produto para ele ter mais velocidade e eu vender mais. Você tem que ter algum objetivo para ir no cliente. Se você não tem, não vai. Se você não tem um objetivo para visitar um cliente, não vá. Porque você vai virar um problema para ele. E cliente não quer problema, quer solução. O relacionamento, tipo assim, eu vou lá tomar um café com essa pessoa que é meu cliente perene. Vale ou não? Vale, mas ele vale sempre se você botar uma ficha na mesa. Então, por exemplo, imagina que a CrossFox, por exemplo, ela tem clientes regulares, compram dela o tempo todo. O cara não pode ir lá só quando o cara precisar de alguma coisa. O bom vendedor é o cara que cria as oportunidades. Eu vou criar uma oportunidade. Junto, queria tomar um café com você. Eu tenho um negócio legal para a gente conversar. Saiu um produto novo assim, eu acho que encaixa assim, assim, assim. Ó, sabe aquele produto que eu te vendi? Estou vendo aqui que ele está demorando para girar, cara. Você não quer trocar por esse aqui que você vende mais rápido? Esse cara vai olhar e dizer assim, o café com esse cara vale a pena. Agora, tomar café para falar quanto foi Corinthians e Palmeiras, o cara não quer. O cara não quer, não tem tempo. O mundo é muito dinâmico, as coisas mudam muito rápido. Nós estamos vivendo num país em que a gente não tem mais previsibilidade de nada. Você não sabe como é que o câmbio vai se comportar, você não sabe como é que a economia vai se comportar, que novo imposto que o cara vai criar amanhã, entendeu? Então, assim, as coisas são muito rápidas, muito dinâmicas. O comprador tem que ter em mente que você é um facilitador na vida dele, que vai transformar o tempo dele em uma oportunidade. Então, as pessoas têm que entender que network é uma mistura de ser interessante, mas não ser interesseiro. Você tem que ser interessado, você tem que ser interessante, mas não ser interesseiro. Isso significa que a compra não acaba. Nunca. Nunca. A pior coisa que você pode escutar na sua vida é pós-venda. Por exemplo, é muito comum você ver no noticiário criminal, nas páginas de jornal, nos Cidades Alerta da Vida, nos Datena. Não, o cara foi assassinado, levaram ele agora para o IML para fazer uma autópsia. Autópsia não existe. Ópsia vem de biópsia, estudo do morto. Autópsia, o próprio morto se estudando. É uma ignorância, né? Aí vem os caras de plantão, os marqueteiros. Ah, o cara está lá na novela, levantou uma Coca-Cola, está tomando uma Coca-Cola, está fazendo merchandising. Não, não é. A Globo tem uma sala, merchandising, não sei para quê, porque não existe. Merchandising só existe no ponto de venda. Isso que eles fazem, de abrir um produto, comer, chama-se propaganda subliminar. Então as pessoas falam muito de bobagem, ainda mais hoje num mundo de internet, que todo mundo é coach, todo mundo é influencer, todo mundo sabe de tudo, então está cheio de especialista que não entende nada. Então, pós-venda, e a tua pergunta é ótima, a compra nunca acaba é ótima. O que é pós-venda? Pós-venda não é nada. Pós-graduação, alguma coisa que acontece depois que você terminou a graduação. Pós-morte, alguém tem que morrer, porque senão não tem pós-morte. Pós-venda, a venda tem que acabar. A venda nunca acaba. A venda só acaba quando o vendedor é incompetente e fala, pô, o cliente não compra. Não, é claro que ele compra. Até porque todo mundo compra com a mente e com o coração. Depois com o bolso. Como é isso? Sempre. A venda é sempre emocional e a justificativa é sempre racional. Você pega, por exemplo, os piores... Todo vendedor, e eu me incluo, talvez eu seja o primeiro deles, não vai para o céu, né? Porque o vendedor é aquele cara que aumenta, é o cara que... acontece. E o vendedor de carro é o pior de todos. Eu lancei muitos carros, aí, treinei muito esse pessoal. Esses caras são terríveis, né? Porque eles têm um objeto de desejo na mão, que é o automóvel, fazem você sentar, entrar, fazer um test drive, sonhar com aquilo,
Quando o cara vira para você e fala, são 60 prestações de 1.237, você acha possível. Hoje, tem uma estatística, você sabe qual é o carro que tem mais disponível na Web Motors hoje? Não. É a Porsche 911, um carro de mais de R$1 milhão. É o carro que tem mais à venda hoje, na proporção, deve ter umas 600, 700 Porsche à venda. Por quê? O cara chegou na Porsche, há 2 anos atrás, 1 ano atrás, crédito fácil. Chegou lá, deu R$100 mil, financiou 900. Esqueceu que a prestação vem 110, né? Pagou a primeira, a segunda não paga. Então, quando você está fazendo a venda, vendi um carro para o Flávio. A venda não acabou ali. Qual é o momento da venda do carro? É na hora que você assina? Não. É na hora que você paga? Não. O momento da venda do carro é quando eu te entrego o carro. Por isso que as concessionárias são treinadas para não falhar na entrega. Porque a maior decepção que você pode gerar para uma pessoa que comprou o carro é dizer que você vai entregar na segunda e entregar na terça. Acabou a venda. Ele não compra mais com você. Porque o grau de expectativa desse comprador é tão alto, é tão grande. Você cria uma expectativa tão grande nele que quando você frustra, um abraço. E a venda, ela termina quando? Quando é que o cara para de comprar? Quando você para de oferecer. O vendedor é o cara que mata a venda. Por isso que não existe pós-venda. O que existe é um atendimento ao cliente, segmento da venda. Então, as vendas recorrentes, seja era um bilhete de cinema, seja ele um restaurante, porque a melhor coisa que pode existir no mundo dos negócios é a venda testemunhal. Esse é o ápice do marketing de qualquer negócio. É eu fazer o meu cliente trabalhar para mim de graça. E você faz isso, eu faço isso, todos eles fazem isso. Como é isso? Se você vai num restaurante agora, nós vamos almoçar fora hoje, eu e você. Uhum. E a gente vai num restaurante e adora. Sabe o que você vai fazer? Você vai falar para 10 amigos. Pô, você já foi ali no Brescia? Você já foi ali no Fazano? Você já foi ali no Treme Treme? Irmão, comi uma picanha lá maravilhosa. A gente é assim. As experiências que nos atingem, a gente reverbera para os outros. Todo mundo já fez isso um dia. Pô, você já foi nesse restaurante maravilhoso? Cara, você já foi nesse lugar aqui sensacional? Porra, você está com o quê? Dor de ouvido? Meu irmão, tem um otorrino top. Porque a gente fala das boas experiências, que é a venda testemunhal. E essa é a mais forte que tem. Porque é um cliente trabalhando para você de graça. Então, quando é que a venda acaba? Quando você trata mal o cliente. Porque se você vai sei lá, vamos falar de uma coisa bem simples, né? Você vai num boteco, daqueles de rua, maravilhoso, a tua expectativa é que o chopp chegue gelado. Quando ele chega quente, acabou o lugar para você. O pastel chega frio, acabou o lugar para você. E você vai falar mal dele. Todas as experiências que nós temos, nós reverberamos. A gente reverbera todas elas. Só que a positiva, a gente reverbera 10, a negativa 20. A negativa é pior. É 20. A frustração é a mãe da revolta. E a frustração te causa essa iniciativa como se você estivesse se vingando, como se você estivesse se pagando por aquilo. Posso falar, não, tá louco, que horroroso, fui lá uma vez, você não tem ideia. Entendeu? Então, assim... Que é o tal do reclame aqui, né? Isso. O cara escreve aquilo com raiva. Com raiva, exatamente. O cara teve uma experiência de viagem, o hotel era ruim. Você não tem noção. Você vai para onde? Vou pôr isso? Ó, não fica nesse aqui, não. Esse aqui é horrível, hein? Agora, quando é diferente... Cara, você está indo para o Rio. Pô, você já foi no Belmonte? Puta. Vai tomar o melhor chopp da tua vida. Vai no Belmonte. Então, assim, a compra, ela nunca acaba. E a venda também não. Quem mata a venda é o mau atendimento, é o mau vendedor, é o discurso incorreto, é a mentira, é o desalinhamento de expectativas. O cara está comprando cabo, fio, isso, aquilo, ele precisa disso. Fala, vou te entregar na quarta. Aí você liga e fala, pô, vou atrasar uma semana. Acabou a vida do cara. Acabou a vida do cara. Então é isso que a empresa toda... Eu tenho uma frase que eu escrevi num livro. Não é tudo que você escreve que você gosta, né? Mas assim, eu tenho uma frase que virou... Ela é usada em diversas empresas no Brasil inteiro. Está nas paredes, está na missão das empresas. Vou até falar para o Paulinho por aqui. Quem não trabalha em vendas, trabalha para vendas. Simples assim.
A secretária, a mulher que atende o telefone, ela não trabalha em vendas, mas ela trabalha para vendas. O cara do caminhão, ele trabalha para vendas. O cara do estoque, para vendas. Se o cara tem essa consciência de que ele está trabalhando para ajudar a vender, a empresa vira uma máquina. Uma máquina de vender. Que é o objetivo da empresa. Sempre. Vendendo bem ou vendendo mal, se você está vendendo, você tem quantidade. Quando você tem só quantidade, você não está vendendo bem. Mas se você não tem quantidade, você não tem como estratificar a qualidade. Então, eu estou vendendo 100 para 50. Agora eu quero vender 200 para 50. Agora eu quero vender 200 para 30. Você vai estratificando, você vai melhorando a qualidade da sua venda. Aí eu vendo por 100, agora eu vou vender por 105. Aí eu vendo com 30 dias, agora eu vou reduzir para 28. Então, assim, quando a empresa vira uma máquina de vendas, é que todo mundo está pensando na venda. O cara da portaria. Eu tinha uma senhora, a gente chamava de tia Helena. Ela trabalhou 27 anos na nossa empresa. O que ela fazia? Servia café. Porque há 27 anos atrás era comum vir com a bandeja. Hoje você bota uma estaçãozinha, uma maquininha, até legal, né? Vai lá, escolhe sua cápsula e tal. Mas naquela época, ela toda babadinha, toda bonitinha, uma senhora, né? Uma negra bonita, sabe? Forte. Ela vinha com a bandeja. A simpática, mas simpática. Aí um dia eu virei e falei assim, tia Helena, você sabe qual é a nossa meta do mês? Como assim, seu Ludo? Você sabe quanto que a gente tem que vender esse mês? Não, como é que eu vou saber disso? Simples, se a senhora me perguntar, eu lhe digo. Porque é outra coisa que as empresas acham que é segredo. Todo mundo tem que saber a meta da empresa. Chegava na empresa e perguntava para o manobrista, você sabe quanto que a gente tem que vender esse mês? Você está ajudando a gente? A maneira que você trata o cliente manobrando o carro dele, você está me ajudando. Ensinei para a tia Helena que ela tinha que saber todo mês a meta do mês. Falei para ela, sempre que a senhora servir um café na sala de um vice-presidente, nós tínhamos 4. Na sala de um diretor, nós tínhamos 7. A senhora vai se perguntar assim, como é que está a meta do mês? Porque eu sei que tem que vender 137 milhões esse mês. O senhor vai bater a meta? Virou um ícone na empresa. A gente levava ela nas convenções de vendas, botava ela no palco. Mas o que é isso? É que o mal da humanidade, e aí você é craque nisso, é a comunicação. As pessoas comunicam mal. Ou elas não se comunicam, ou se comunicam mal. O pai com o filho, o neto com o avô, o marido com a mulher, o empregador com o empregado. As pessoas se relacionam mal. Hoje falta muito respeito no mundo, de uma forma generalizada. Respeito. E muito disso vem da comunicação. As pessoas comunicam mal. As pessoas esquecem que uma pessoa bem orientada é meio caminho. Se você não educar seu filho, a vida educa. O que vai acontecer com ele? Vai virar um traficante. Mas se você educar, se você se comunicar bem, orientar bem, ele vai tomar outro caminho. O mundo empresarial é assim. As pessoas têm que saber para onde vai. Lupa, você costuma comparar o futebol com a venda, né? Uhum. Por quê? O que é exatamente? O gol é a venda? Como é que é isso? Eu costumo comparar com o mundo corporativo. Uma vez eu estava conversando com o Parreira e eu falei exatamente isso para ele. Eu falei, olha, no meu ponto de vista, agora, num voo com o Luxemburgo, vocês são muito endeusados. Muito Deus. Técnico de futebol, Deus. Porque o cara sabe de tudo, né? O cara sabe técnica, o cara conhece de gestão de pessoas, o cara consegue falar da gestão do orçamento do clube. Olha, contrata esse aqui, porque esse aqui nós vamos vender, você vai ganhar. Eu queria saber onde você estudou, porque vocês conhecem demais. E o mundo do futebol, ele é exigente como o mundo corporativo. Janeiro foi bom. Tudo bem, fevereiro tem que ser bom também, senão você está fora do jogo. Ah, eu fui vice-campeão. Eu não lembro de nenhum. Você sabe o nome do cara que chegou em segundo lugar no Canal da Mancha? Nada. O segundo cara que pisou na lua? Não interessa, o segundo não é nada. Piquet costuma falar que o segundo é o primeiro que perde. É isso aí. É isso aí. Quem é lembrado é o cara que está lá, no número 1. É o cara que ganha. E no mundo corporativo é assim. Se você tem que faturar 100, faturou 90, está arriscado você não ter pago suas contas. Você está num campeonato com o objetivo de ganhar. Só que você ganhar um campeonato de futebol
você tem que ter recurso. Igualzinho uma empresa. Ela tem que ter infraestrutura. Aqui é cabo, fio, estoque. Lá, centro de treinamento, academia. Aí você tem que ter um corpo docente. Você tem que ter uma força de gente. Porque quem faz o negócio acontecer é gente. Aí você tem lá o cara que está jogando, né? Que você acha que o cara é a melhor coisa da vida é ser um jogador de futebol. Talvez, na minha visão, talvez seja uma das piores profissões do mundo. Que você perde 30 anos da tua vida fácil. Você não tem vida. Você não tem privacidade. Você não tem nada. Você tem fama e dinheiro. Alguns, né? De milhões, alguns pouquíssimos, né? Mas por trás daqueles caras que entram em campo, você tem psicólogo, você tem fisiologista, fisioterapeuta. É um time, é muita gente. Como aqui tem o gerente de RH, tem o gerente de marketing, tem o gerente de vendas. No mundo do futebol, você tem lá o diretor médico, que hoje é o cara da saúde, né? O cara que pensa na saúde. É um cara que impacta diretamente. Você pega o Flamengo do ano passado, é altamente questionado, por quê? Pelo número de lesão que os jogadores tiveram. É um prejuízo para o clube enorme. Tanto que o BAP assumiu, a primeira coisa que ele fez foi derrubar o departamento médico inteiro, trazer o Runco de volta e dizer, começa do zero. Por quê? Porque gera prejuízo. Então o mundo corporativo depende de um bom time. Não é o vendedor só que vai lá e tira o pedido, que é ele que aparece. Ele que sai na foto. E também não é o jogador que vai lá e faz o gol, que é ele que sai na foto. Tem muita coisa por trás ali. Né? Hoje, há 30 anos atrás, o jogador falar, não, a gente compramos um apartamento, não era um problema. Hoje é enorme. Estava conversando com o Edmilson e ele estava me contando quando ele foi para o Barça. Ele falou, o Barça tem um perfil de jogador. Não adianta você ser extraordinário. Tem que ter um perfil de jogador. Então você pega agora esse menino, o do Palmeiras. O Hendrick. Não, o Hendrick já foi. O Estevão. O garoto é diferente. Vai pro Chelsea, está estudando inglês. Está no contrato. Você lembra do Bordon, não lembra? Sim. Grande zagueiro, um amigão meu. Ele tem apartamento lá na praia junto. Ele tem 2 filhos, Flávio. Um tem 1,90, outro tem 1,88. Ou 1,98. São 2 do tamanho deles, gigantes. Os 2 estão na Lazio. Um está na Sul-Americana agora. Foi convocado, seleção brasileira. Eu vejo esses meninos correndo na praia desde os 12 anos. Dia 31 de janeiro, eu acordo muito cedo. Meu apartamento ali, os meninos aquecendo para correr. Estão na Lazio. Aí eu fui conversar com o Bordon, contrato. Tem que falar italiano fluente em 6 meses. Está no contrato. Está no contrato. Ele tem que falar fluente em 6 meses. Porque ele tem que dar entrevista, porque ele tem que se posicionar, e etc e tal. Então, mudou. Tirando os grandes midiáticos do futebol, que conduzem as coisas, né? Que nem agora essa especulação do Neymar voltar para o Santos e tal. É o cara que vai mudar o ambiente do futebol brasileiro, vai mudar a cara do Santos, muda tudo. Porque o cara é um cara midiático, o cara é grande demais. Mas hoje você pega, por exemplo, um jogador que saiu do ostracismo e em 6 meses está figurando aí como um cara... Pode ser a melhor negociação do Flamengo, por exemplo, o Wesley, lateral direito. Treinou, fez, aconteceu. O cara é profissional, não tem mais espaço para o cara ser amador. Na empresa também não. Você não pode ter um cara hoje na tua empresa sem formação, sem conhecimento, sem idioma. Você não adianta. O Vinícius Júnior tem 8 profissionais que cuidam dele fora de campo. 8! Fisiologista, isso, aquilo outro. Aquele Murilo do Palmeiras tem uma academia dentro de casa, toda estruturada com 3 profissionais para quando ele volta do treino. Aí os caras falam do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, cara, ele é um profissional ao extremo. Agora ele deu uma maior tacada da vida dele, que ele aprendeu o jogo do equity. Foi lá, renovou, falou, quero ser sócio do clube. 5% de participação. Mas é um cara que... O cara treina, o cara é profissional, o cara não bebe, o cara não toma refrigerante, o cara é isso, o cara é aquilo. Aí você vai dizer, o cara chegou aonde ele chegou, porque ele... Lógico, tem um talento diferenciado. Claro. Você não teria 25 Cristiano Ronaldo por dia. Claro. Mas olha o que o cara fez. Olha o que ele fez. Olha o que o Messi fez. Olha, você pega o Neymar, que talvez seja muito mais talentoso do que os 2 juntos, né? Mas ele escolheu outro caminho. É diferente. Ele escolheu outro caminho. Então, assim, gente, né, Flávio? Gente. O Lupa, você falou uma coisa sobre... E aí eu vou trazer de novo o mundo do futebol. Você estava dando exemplo de situações que os atletas passam lá fora. E o Kaká, certa vez, contou que quando ele chegou no Milan, ele foi com a roupa que ele achava que era uma roupa, né, legal para ele.
Segundo dia, no terceiro dia ele chegou, jogaram toda a roupa dele no lixo, quando ele estava treinando, e deixaram um terno. Milão, né? Isso. Finíssimo e tal. E aí ele entendeu que aquilo estava incomodando o Milan, né? Aquela roupa dele, que não era uma roupa ruim, obviamente. Carros também. Se você não chegar com o carro da empresa, você vai ficar lá atrás. Para estacionar no estacionamento do Real Madrid, você tem que estar com o carro que é alinhado com a empresa e um carro de alto nível. Um vendedor, o que significa a aparência dele, o carro dele, pode fazer diferença? Faz. Eu costumo brincar que o vendedor não se veste, ele se decora. Né? O vendedor é um ser diferente. Entendeu? Então, por exemplo, se eu saio com o vendedor, o carrinho dele está todo arrumadinho, esse cara aqui vai me chamar a atenção negativamente. Porque o bom vendedor é aquele cara que está cheio de folheto espalhado no carro, agenda, papel, brinde do cliente, entendeu? O escritório do cara é o carro dele. Tá certo? O escritório é o carro dele. O vendedor não é aquele cara que é o arrumadinho. O vendedor é o fora da curva. O vendedor é o cara que te cria problema. Eu tinha um cara na empresa que ele falava problema. Inclusive, muita gente, não sei porquê, fala problema. Não sei qual a dificuldade, mas fala, né? É algum problema. É algum problema que os caras têm. Só que esse cara batia a meta todo mês. E aí um dia eles comentaram isso. Né? E falavam que chamava qualquer coisa, eu brincava com ele, fazia acontecer. Na primeira convenção que teve, eu abri a convenção, falei 3 vezes problema. Ele olhou. Aí eu falei, escuta, eu gostaria de conhecer pessoalmente fulano de tal. Aí ele levantou, veio, trouxe ele no palco. Eu queria dizer um negócio pra você. Quanto você vendeu esse ano que passou, filho? O cara, tanto. Quanto você superou sua meta? Tanto. Quanto você ganhou de prêmio? Tanto. Eu disse, a partir de hoje, todo mundo devia falar problema aqui. Por quê? Porque o resultado ele é imperioso. Sempre. Se tem uma coisa que não dá para contestar na vida, é sucesso. Como é que você vai contestar Michael Phelps? Como? Como é que você vai falar com o LeBron James? Ah, esse cara não é legal. Não interessa. Você faz mais cesta que ele? No futebol eu falo que com gol não se discute. Com gol não se discute. Exatamente. Até hoje a gente lembra do Hernani Brocador. Porque o cara fez um gol importante. Às vezes é um gol. Um gol. O Kaká, um jogo, chamou a atenção de todo mundo, muda a vida do cara. Claro. Muda a vida dele. Então, assim, tem aquele ditado, contra argumentos, né? Contra fatos não há argumentos. Contra resultado, não há o que se discutir. Sucesso é incontestável. Ah, aí o cara fala do Neymar, porque o Neymar isso, porque o Neymar aquilo. Irmão, não interessa. Eu não contratei o cara para saber se ele vai sair à noite. É a história do Gerson quando fumava em 1970. Eu contratei o cara para o cara vir aqui resolver. Ele resolve dentro de campo. Tá tudo bem. O Mário em 94, Simples ele assim. era um problema sério. Gigante. E volta com a bandeirinha na cabine do piloto. Simples Se assim. perde, acho que ele não tinha voltado até hoje. Mas Deu resultado. Olha o que é. Esse exemplo é maravilhoso, né? Porque eu converso muito com o Bebeto sobre isso. E ele fala o seguinte, Lupa, quando ele veio para o jogo do Uruguai, que o Brasil precisava ganhar. Isso, senão não ia nem para a Copa. Não ia nem para a Copa. Ele no vestiário, ele falava assim, bota a bola em mim. Se perder, a culpa é minha. Bota a bola em mim. O cara vai lá, faz 2 gols, que não foram qualquer gols, né? Um de cabeça, o cara com 1,60 m, e o outro que ele dá uma ginga no gol. O goleiro tentou pegar ainda. Ele, né? Isso. Ele corta e bum, gol. E nós vamos para a Copa de 94, com um time altamente contestado. Olha o que é sucesso. O pessoal ainda falando da era Dunga, que, na minha opinião, é uma injustiça tremenda, porque crucificaram ele de uma forma exagerada. Ele vai para 94. É um dos melhores jogadores da Copa. Né? Fez a função dele, não só como capitão, como um grande volante. O Tafarel vai para uma Copa do Mundo que nego ouvia falar de 90, sai de lá como um dos melhores goleiros da história da seleção brasileira. Né? Tudo bem que nós temos Dida e tal, mas o Tafarel é um ícone. E aí entra Bebeto e o Romário, que no segundo jogo queriam sacar o Bebeto. E o Romário virou e falou assim, deixa ele aí. O problema não é ele, é que a bola não chega em mim nem nele. Se a bola chegar, e teve um quebra-pau no vestiário e falou, bota a bola no Bebeto e em mim. 80% dos gols do Romário, a bola saiu do Bebeto. O gol mais importante da Copa, Brasil e Estados Unidos, quem fez o Bebeto. A maior dupla de todos os tempos da seleção brasileira, Romário e Bebeto. O que isso mostra? Que você, para ter sucesso,
O empreendedor é o cara que tem coragem. Você não empreende sem coragem. Você não vira e fala, agora vamos pegar um depósito maior, fazer um estoque maior, vamos investir, abrir uma nova loja, vamos contratar mais gente. Você tem que ter coragem, você tem que ter, óbvio que é evidente, subsídio para fazer as coisas. O Romário tinha, ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era veloz, que ninguém finalizava que nem ele, que ele dentro da área era um gênio, ele já tinha feito isso na Holanda, já tinha feito no Barcelona. Enfim, quando você está preparado, você encurta o caminho para o sucesso. E o difícil, as pessoas às vezes falam, Lupa, você fala isso porque você está numa condição... Não, o difícil não é ter sucesso. O difícil é se manter no sucesso. Chegar no topo é uma caminhada que dá para fazer e chegar. Difícil é se manter lá. E no futebol isso, então, é muito difícil. Você vê jogadores com uma temporada extraordinária, de repente o cara cai no ostracismo. Fala, será que esse cara não jogava? Gabigol. Sucesso e 2 anos do Flamengo apagou. Isso. O Flamengo fez a maior contratação da história, é o Caraz. O cara não consegue dominar uma bola. Quarto jogo dele, ele não consegue dominar uma bola. Entendeu? Então, assim, e quando você tem a mesma história do Gabigol, né? Como é que você vira para um cara que ganhou 13 títulos em 6 anos, que participa de uma catarse, eu estava lá no Peru, né? Flamengo e River Plate. O cara é um Hércules. Aquilo é uma catarse. Eu digo para minha mulher, ela fica brava. Fala, a maior emoção da minha vida, eu tenho 3 filhos e 2 netos. Eu falo, a maior emoção da minha vida foi Flamengo e River Plate. Não tem como aquilo acontecer, aquilo não vai acontecer nunca mais. Né? Então, assim, o sucesso no mundo dos negócios, no esporte, ele é fruto de uma série de fatores. Né? O Michael Phelps falava, cara, eu treino 6 horas por dia para competir 30 segundos. Então, assim, as pessoas não olham muito o percurso, né? E muitas das vezes, isso até levando para o âmbito da vida pessoal, as pessoas não olham a vida. Né? Aí quando chega lá com seus 60, 70 anos, o cara fala assim, bom, mas o que foi a minha vida? O cara não curtiu. Porque o importante não é a chegada nem a largada, porque isso é certo. Você vai nascer um dia e vai morrer. O que acontece nesse meio termo é que é o grande barato. Se você não souber conduzir isso, as coisas ficam muito complicadas, né? Então eu sempre digo para o pessoal de vendas, toda visita tem que ser um evento. A venda não é um evento, mas a visita ao cliente tem que ser um evento inesquecível. Tem que ser algo legal, bacana, com energia, com um sorriso. Por isso que, muitas das vezes, o pessoal que vende por telefone, que é outro tipo de venda, né, o sorriso tem que estar na voz. Porque senão tua comunicação não cria empatia, não dá rapport, você não fica em sintonia com o seu cliente. Né? E estar em sintonia é metade do caminho. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito intensa, muito acelerada. Se eu começo a conversar com um cara lento, eu me desinteresso. Aí você tem diversos tipos de compradores. Você tem aquele comprador, por exemplo, que é pragmático. Né? O cara vai comprar um carro, ele quer saber qual é a amperagem da lâmpada do porta-luva. Porra! Mas tem gente que é assim. Se você não entrar na sintonia dele, você não vai vender. Se você acelerar, você não vende. Então, mas como é que eu vou pagar? Mas por que esse preço? Mas quanto é? Mas isso aqui? E tem aqueles caras que é assim, cara, eu quero esse carro aqui, ó. Cara, então deixa eu te mostrar, não preciso, eu quero esse carro. O vendedor erra. Ele não quer o carro, fecha a venda, vende o carro e entrega o carro. Então, você tem um vendedor show também, né? O cara acha que todo relacionamento com o cliente, ele tem que dar um show. Não é assim. Quem dá o show é o cliente. O show é o pedido na mão. O show é o pedido na mão. Você não é artista, porra. Você tem que chegar lá e entregar o seu resultado. E para isso você tem que construir, sedimentar um caminho, asfaltar um caminho. E isso você faz todo dia. Toda visita é um aprendizado. Toda. O dia que você não se perceber como um eterno aluno, você deu o primeiro passo para fracassar e depois para desistir. Você ainda faz isso? Sempre. Se você quer me ver assim meio sem graça, é quando o cara começa, não, palestrante internacional, empresário, teve empresa bilionária, autor de isso, eu não jogo isso tudo fora. Deixa eu te apresentar um vendedor aqui, o Lupa. Aí eu estou em casa. Porque é a sua essência. O mal do ser humano é que o ser humano cria um personagem para ele. Né? Isso é muito ruim. Qual é a sua essência? A minha essência é essa. Eu sou vendedor.
Sou um cara de gerar empatia, relacionamento, carisma, solução, desafios e tal. Você é isso. Entendeu? Então, o vendedor, ele... Talvez hoje, se você dissesse assim para mim, o que eu mais encontro nas empresas, pessoas que não têm orgulho de dizer que é vendedor. Aí o cara põe lá no cartão, consultor comercial. Vai pro inferno, pô. Escreve vendedor. Tá claro o que você faz. O teu negócio é vender. Mas tem que ter orgulho disso, né? Eu chego nos hotéis aí, que eu vou mundo afora, tem lá a profissão, né? Vendedor. Salesman. O cara olha e fala, "Ih, será que esse cara vai pagar a conta?" Mas é você estar bem com você mesmo, né? Bom, você falou de curtir o que a gente faz. E tem um problema quando a gente entrevista, que é tem que terminar, né? É verdade. Passa rápido, né? Não, é muito bom. Olha, você deu várias lições pra gente, muito legal. É muito difícil você falar uma frase que a gente não tira algum proveito importante. E como você falou, todos nós somos vendedores. Nós estamos vendendo um programa para tanta gente que pode ver tanta coisa. E aqueles que escolheram nos ver, primeiro, obrigado. Segundo, tem tudo a ver com o trabalho que você faz, né? Com aquilo que você contou pra gente. Então, realmente, muito obrigado. Eu sei que o seu tempo é bem escasso. Você reservou uma manhã para estar com a gente. Eu quero te agradecer muito, Lupa. E obrigado pelos ensinamentos, não só para mim, mas para tanta gente. Imagina, é um prazer todo meu. Tempo é um bem mais precioso que nós temos. E é aquele que a gente tem capacidade de decidir. Eu decidi estar aqui porque eu queria estar aqui. Então, um prazer todo meu. E a CrossFox está deixando aqui um brinde para você, que é uma alegria para a gente. Ô, CrossFox. Obrigado. Essa empresa é dinâmica demais. Olha aí, ó. Não vou contar para vocês o que é, se não ficar curioso, tá certo? Mas é nota 10 aqui, o negócio aqui é top. Muito obrigado, Lupa. Valeu. Um abraço, gente. Obrigado.